Do Padre José Carlos, mais uma vez o parabenizo pelo dom e graça de sua vida e de sua ordenação sacerdotal, né? Hoje o nosso Padre José Carlos comemora essas duas dádivas tão sublimes que Deus concede a alguns homens a quem Ele escolhe: o dom da vida, né, hoje, mas especialmente também o dom de sua vocação sacerdotal. Deus o abençoe à frente deste rebanho que Ele foi confiado. Agradeço o convite, a acolhida e a amizade de sempre do Padre José Carlos. Saúdo também com muita alegria o Padre Jorge Cardoso, como eu disse, irmão no Ministério Sacerdotal, amigo. Também aproveito a oportunidade para parabenizar o Padre Jorge, desejar muito boa sorte à frente do rebanho que o Senhor lhe confia lá na nova área pastoral que será criada, tendo como patrocinadora a gloriosa Virgem Marte Santa Luzia, né, que será padroeiro. O diácono Marcos, que aqui também com muita alegria o encontro, quando estava aqui como vigário, tive a graça de batizar o filho dele, né? Ele poderia muito bem ter batizado o filho, não é? Não teria nenhum problema, mas ele me concedeu essa honra, esta graça de batizar o seu filho, Miguel, né, reverendo Miguel, a quem rezamos também por sua saúde. Caríssimos irmãos e irmãs, filhos desta cidade tão querida, como diz o Padre Marcos, de Ceará-Mirim, e especialmente desta comunidade, né, que celebra a festa de Nossa Senhora de Fátima. Que alegria! Deus nos concede saúde e paz, apesar de tantas situações que vamos vivenciando, para celebrar a festa em honra de Nossa Senhora. Cantamos a 13 de maio, na cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. Um dia tão esplêndido, especial, recordado por nós há mais de 100 anos. Tanto lá em Fátima, como no mundo inteiro, as pessoas acorrem a Nossa Senhora do Rosário de Fátima para venerá-la, para contemplá-la. E nela, na Virgem Maria, contemplam o amor de Deus, o amor materno de Deus, que quis alcançar a humanidade através desta mulher simples e humilde, a quem nós recorremos sem nunca, como diz a oração, sair de mãos vazias, porque nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a ela tenha sido por ela desamparado, porque a Virgem Maria, como mãe solícita, atenta, vigilante, presente, defensora, mãe de verdade defende o filho com unhas e dentes, não é? Como a gente costuma dizer. Nossa Senhora, com toda certeza, meus irmãos e minhas irmãs, é esta mãe que nos defende das garras do maligno, que nos cerca ou nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar, no dizer de São Pedro em sua carta. A Virgem Maria, meus irmãos e minhas irmãs, que não só cuida de nós, mas nos dá também meios para que nós possamos perseverar no caminho do Senhor, meios pelos quais nós possamos permanecer firmes e fiéis, quais sejam a conversão, as penitências, mortificações que tanto ela ensinou aos pastorinhos de Fátima, 2 já canonizados, uma no processo para a canonização, os santos Francisco e Jacinta, irmãos, e a sua prima, a irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado de Maria, que faleceu mais recentemente, em 2003, e está no seu processo de beatificação e posteriormente canonização com a graça de Deus. Estas crianças, ao terem esta dádiva tão grande do céu e da parte de Nossa Senhora, de verem a Virgem, mas antes dela também ao anjo de Portugal, que os ensinou as orações de reparação e Eucaristia, porque naquele tempo a Eucaristia já era ultrajada, já era desprezada, e não só naquele tempo, mas até anteriormente, meus irmãos e minhas irmãs. Agora me recordo do querido e amado São Francisco de Assis, que ele já na Idade Média ficava altamente admirado com o amor de Deus que vem a nós e permanece conosco pelo sacramento do altar e Eucaristia, e como este sacramento era tão ingratamente acolhido pelos homens, porque uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que com certeza gera dor ao coração de Jesus, é uma coisa chamada indiferença.
E esta indiferença que reinava na Idade Média, que reinava no início do século XX, quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, infelizmente teima em reinar no mundo atual, que se esquece de Deus, que se esquece das coisas de Deus, que se esquece de amar a Deus e inclusive despreza a sua igreja e, consequentemente, os sacramentos que ela guarda. São Francisco, naquela época, lá no século XIII, dizia que chegava às igrejas e as igrejas eram mal cuidadas, não eram limpas, o Santíssimo Sacramento lá no altar meio que desprezado, e ele gritava em alta voz, ajoelhando-se, prostrando-se por terra diante do tabernáculo: nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as vossas igrejas que estão no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Saudação bonita, não é? A Eucaristia é dita pela boca do grande São Francisco de Assis, amante do Senhor, devoto, filial da bem-aventurada Virgem Maria. E o próprio anjo de Portugal também, já voltando, né, às aparições de Nossa Senhora, vai ensinar aos pastorinhos a reparar os ultrajes cometidos contra o Santíssimo Sacramento, ensinando-lhes aquela oração que também nós conhecemos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Esta, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa atitude diante de Jesus, que se faz presente nos nossos altares na Eucaristia. Chega de corações gelados, chega de indiferença e desprezo a Jesus. Amemos ao Senhor. Ele, meus irmãos e minhas irmãs, que no dizer de hoje do Evangelho se coloca como uma imagem visível do Deus invisível. Quem me vê, vê o Pai. Que graça, meus irmãos e minhas irmãs. Nós fazemos parte desta plenitude dos filhos e filhas de Deus que o contemplam, que contemplam em Jesus a face do Pai e recebem do Pai e do Filho a graça de sermos todos templos do seu Espírito Santo. Esta é uma dádiva muito sublime, a qual nós agradecemos a Deus e suplicamos ser correspondentes, né? Retribuir este grande amor que Deus tem por nós, amando-o sobre todas as coisas. E ninguém melhor, meus irmãos e minhas irmãs, para bem fazer isso que a Santíssima Virgem Maria, pois ela é verdadeiramente toda de Deus, inteiramente de Deus. Você já pensou, olhando para a sua vida, olhando para a minha vida, meus irmãos e minhas irmãs, quantos pecados cometidos ao longo de nossas vidas, não é? Quantas ingratidões, quantas indiferenças. Eu já no auge dos meus 33 anos, na era de nosso Senhor Jesus Cristo, quantas vezes ofendi o coração de Deus por causa dos meus pecados, e obviamente volto a me aproximar dele pedindo-lhe perdão e fazendo um bom propósito de mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, para que chegue o dia em que eu possa, como São Paulo, afirmar: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isto é uma graça, meus irmãos e minhas irmãs, que só o Senhor nos pode conceder. Mas enquanto somos peregrinos, somos andantes ou viandantes neste mundo, caminheiros, trabalhemos pela nossa conversão, pela nossa santificação, pela nossa mudança de vida e também dos outros, não é? Porque todas as vezes que vêm a nós as provações, dificuldades, enfermidades, perseguições, às vezes a gente nem vai atrás das tribulações, elas vêm até nós. E quando a gente suporta tudo isso com paciência, a gente obtém de Deus graças tão sublimes que nem podemos imaginar, para nós e para a humanidade inteira. Vocês acham que Deus não acabou com o mundo ainda por quê? Porque existem almas, porque existem pessoas que se devotam unicamente para servir a Deus, amar a Ele. E eu não falo, meus irmãos e minhas irmãs, só dos padres e freiras, não. Tem muitos pais e mães de família, jovens, crianças também, porque são puros corações entregues a Deus,
que vivem no mundo agradando ao coração de Deus e obtêm da parte dele para toda a humanidade a sua misericórdia. Porque Deus não destruiu o mundo ainda, meus irmãos, minhas irmãs? Porque Ele olha para as nossas igrejas e vê nelas o seu próprio Filho Jesus encerrado nos sacrários. Por isso que a gente tem todo respeito e admiração por esta casa santa que é a igreja, porque aqui habita o Senhor. Nós não celebramos ou não adoramos um sinal, mas uma pessoa viva, Jesus Cristo, que se faz presente na Eucaristia, nos nossos altares. Mas esse mesmo Jesus que se faz presente nos altares, se faz presente também na vida do outro, do meu irmão, da minha irmã. Por isso que eu não posso deixar que o meu coração seja tomado pela indiferença. Muitas vezes nós guardamos muitas mágoas, rancores e ódios daqueles que nos fazem o mal e queremos retribuir o mal que eles nos fizeram com o mal também. Mas nisso, meus irmãos e minhas irmãs, a gente pode ser tudo menos cristão. Porque nosso Senhor disse, não é? Que se alguém te bater a face direita, oferece também a esquerda. Eita, palavra dura, não é? De nosso Senhor. Amem os vossos inimigos e rezem por eles. Eita, nosso Senhor, como é difícil, como é complicado. Mas se nós pedirmos ao Senhor que retire do nosso peito o coração de pedra e coloque um coração de carne, ou seja, o coração de Jesus para pensar e agir como Ele, seremos felizes, meus irmãos e minhas irmãs, porque seremos autênticos cristãos, convictos cristãos. A Páscoa que nós celebramos, a festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que nós celebramos, nos sirva para recobrar o nosso ânimo. Páscoa é sempre tempo de alegria, de esperança, de fé, de firmeza, de perseverança, porque diante da figura do mundo, meus irmãos e minhas irmãs, nós olhamos para Cristo. Cristo morto, é verdade, celebrávamos isto na Sexta-feira Santa, mas Cristo ressuscitado e glorioso, aquele que morreu, também ressuscitou e vive eternamente. E nele nós temos também vida, e nele nós temos também salvação. Por isso que não por acaso, não é? Mas Nossa Senhora, nas suas inúmeras facetas de amor pela humanidade, aparece no tempo da Páscoa vestida de branco. Vestida de branco. Eu recordava aqui de um hino, mas quem fala da vestida de branco é o hino de Nossa Senhora de Lourdes, né? O Ave de Lourdes. Vestida de branco, com a glória desceu, trazendo na cinta as cores do céu. Nossa Senhora é uma só, não é? Mas a Virgem do Rosário de Fátima se apresenta com as roupas reluzentes, brancas, para lembrar a brancura do nosso batismo, da nossa filiação adotiva. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus, você é filha de Deus, chamado a viver uma vida perene, concreta e eterna no céu. Enquanto somos peregrinos, precisamos caminhar com os pés fixos na terra, mas com os olhos voltados para o céu, a nossa pátria, porque ninguém veio para cá para permanecer eternamente. Por isso não devemos nos iludir com as realidades da vida, achando que vamos viver para sempre, né? De repente vem uma doença, de repente vem um acidente, de repente vem uma situação e nós passamos deste mundo para Deus. Não digo isto para que nos aterrorizemos com a morte ou fiquemos assim estremecidos, angustiados, ansiosos, não é? Que é o mal do século. Todo mundo tem ansiedade, é uma agonia, um aperreio, não é? Mas tudo isso passa, que a figura do tempo presente passa. Só Deus permanece, meus irmãos e minhas irmãs, o mesmo ontem, hoje e sempre. E celebrando esta festa de Nossa Senhora, aproveitemos bem estes dias para que nós possamos nos voltar para Deus através dos momentos de oração que vão ser oferecidos, através da adoração ao Santíssimo Sacramento, de caminhadas, missas, procissões. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, serve para quê? Para que eu me aproxime mais de Deus, para que eu seja íntimo dele, a partir dos exemplos da proteção, do cuidado materno de Nossa Senhora. E muito especialmente neste ano, né, nos voltemos para
Nossa Senhora e a contemplemos como rainha de nossas famílias e modelo de vocação. Se a gente pensa em Nossa Senhora como rainha, a gente não pensa em alguém que se veste de roupas finas, tem uma coroa na cabeça e manda nas pessoas. É assim com Nossa Senhora? Ela é uma rainha de misericórdia. Salve, rainha, mãe de misericórdia. E a misericórdia de Nossa Senhora, não é, que é partícipe da misericórdia divina, se demonstra em várias atitudes já na sua vida presente, não é? A gente vê Maria como mãe de misericórdia quando recebe o anúncio do anjo, colocando-se como a humilde serva do Senhor. A gente vê Maria como mãe de misericórdia quando sai apressadamente ao encontro de sua prima Santa Isabel para servi-la. A gente vê Maria como mãe de misericórdia, não reclamando, mas sempre confiando na graça divina, quando precisa ir com o bucho pela boca, como a gente costuma dizer quando a mulher está grávida, perto de dar à luz, lá para Belém, e depois fugindo para o Egito, vivendo numa terra que não conhecia, junto às pessoas que podiam fazer mal a ela, ao seu filho, ao seu esposo. Maria é mãe de misericórdia quando corre ao encontro de Jesus para achá-lo no templo, pois o havia perdido. Nossa Senhora é mãe de misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs, quando vê os noivos padecendo aquela dificuldade em Caná, intercede por eles. É mãe de misericórdia quando ao pé da cruz de seu filho permanece de pé, unindo sua dor à dor dele, dando-lhe como que um incentivo, uma coragem para que ele leve até as últimas consequências a vontade do Pai, que é de salvar a humanidade inteira. Como Nossa Senhora tem para nos ensinar. E ainda tem gente por aí afora que desrespeita, maltrata, injuria, despeja Nossa Senhora da história da salvação como se ela fosse uma mulher qualquer. Se eu não sou um ser qualquer, porque Deus me quis para ser seu filho, quanto mais a mãe de seu filho, meus irmãos e minhas irmãs. Nunca poderá ser uma mulher qualquer. Por isso é sempre nosso modelo e sempre está à nossa frente, não como alguém que nos despreza, pelo contrário, mas como alguém que deseja que nós alcancemos a plenitude de graça que ela alcançou antes de nós como primícias. Como não amar nossa Mãe do Céu? Então, contemplando a bem-aventurada Virgem, meus irmãos e minhas irmãs, nestes dias de festa, possamos aprender dela e, amando-a sinceramente, com os sentimentos do seu coração, amar e servir a Deus, amar e servir aos irmãos e irmãs. Nossa Senhora de Fátima, proteja a todos nós que aqui viemos à sua igreja nesta noite santa para celebrar a sua novena e nos acompanhe em todos os dias de nossa vida, até aquele dia tremendo, difícil, mas necessário para o nosso encontro com Deus, o dia de nossa passagem deste mundo para Ele. Porque a ela sempre recorremos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.